Santidade integral. Esta é a lição número 11 da classe de jovens, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E o que é a santidade integral? É exatamente isso, ela é inteira, espírito, alma e corpo. E você sabe qual é a diferença entre espírito, alma e corpo? Fique aqui comigo que você saberá. Texto principal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Resumo da lição. A santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. Algumas pessoas têm um pensamento um pouco diferente, mas é o que a Bíblia nos ensina, né? Então, como diz o hino 5, né, da harpa cristã, espírito, alma e corpo seja consagrado a ti, Senhor. Introdução. Na lição deste domingo, veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nessas três áreas, começando pelo espírito. Nós vou começar falando um pouco sobre o espírito, depois o corpo, a alma, para que nós venhamos fechar essa ideia, né, de qual a diferença, o porquê disso ou o porquê daquilo. É interessante que nós venhamos compreender cada dia mais que a santidade ela precisa ser isso mesmo, integral, inteira, né? Como o homem é formado de espírito, alma e corpo, então as três partes precisam ser santificadas diante do Senhor. O ser humano é integral, espírito, alma e corpo. O conceito de ser humano integral. Os gregos acreditavam em uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista. O ser humano em duas partes, corpo e alma. Nesta visão, a alma era supervalorizada, sendo considerada parte do bem. Já o corpo era tido como parte do mal, consequentemente desvalorizando e considerando o cárcere da alma. Olha que visão, aparentemente parece ser algo bom, corpo e alma. Aqui não tem a questão aqui do espírito, então para eles seriam somente o corpo e a alma. E veja que no caso a alma era supervalorizada, sendo considerado bem. No caso, o corpo era desvalorizado. Nós devemos ter um certo cuidado com certas situações que as pessoas falam algumas coisas que não são bíblicas, entre uma coisa e outra, que Deus só quer o coração. Não é bem assim, né? Como a Bíblia nos relata aqui, tem que ser espírito, alma e corpo, consagrado ao Senhor. E como é que consagra o corpo ao Senhor? Como consagra o espírito ao Senhor? Como consagra, né, a alma ao Senhor? Então, aqui nós temos uma ideia do que os gregos tinham em mente, que não existia uma parte do espírito, era somente a parte do corpo e da alma. Corpo, a parte material do ser humano. A doutrina gnóstica, com base neste pensamento dualista, provocava dois tipos de comportamentos errôneos. O primeiro levava as pessoas a fazerem o que bem entendessem com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito. O segundo comportamento era o inverso, já que o corpo era a matéria má, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Portanto, dois extremos, onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso e o segundo pela falta. Bom, já que o corpo era a parte má, então vamos mortificá-la. Eu vou ler aqui mais uma vez, só para a gente parar no ponto específico. A doutrina gnóstica, com base neste pensamento dualista, provocava dois tipos de comportamentos errôneos. O primeiro levava as pessoas a fazerem o que bem entendesse com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito. Ou seja, nesse ponto, as pessoas poderiam fazer o que quisessem com o corpo, é como se não fosse pecado. Poderia fazer qualquer coisa, que não havia nenhum pecado nisso, porque não afetava o espírito. A pessoa pode pecar no corpo, porque pecando no corpo não afeta o espírito. Isso é a doutrina gnóstica, que não tem nada a ver com a Bíblia. O segundo comportamento era o inverso, já que o corpo era a matéria má, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Ou seja, uma vez aqui já é o contrário, uma vez que
o corpo aqui é mau, então nós não devemos fazer nada com ele, pode deixar ele morrer, o que também é antibíblico, porque nós também devemos consagrar o nosso corpo. Então aqui vemos esta parte material do ser humano, né? As pessoas tinham, né? Nessa época eu tinha essa visão errada e até hoje, infelizmente, muitas pessoas têm essa questão, né? É importante ter uma alma boa, não importa o que eu faço com o corpo, importa sim, claro que importa o que se faz com o corpo. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, então nós devemos consagrá-lo também ao Senhor. Alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. O espírito humano foi gerado a partir do Criador. Nele, o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com as realidades divina e espiritual. Enquanto a alma é a sede da personalidade, o lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões. A questão do espírito e da alma, falar aqui uma parte para que nós venhamos entender, eu discordo que o corpo, ou melhor, que o espírito não se separa da alma. Para mim, ele se separa. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz que o espírito volta para Deus que o deu. Então eu compreendo que alma e espírito são coisas distintas. Eles são, além de serem diferentes, eles se separam. Assim como a alma se separa do corpo, a alma também se separa do espírito. Ou seja, o corpo vai para o sepultamento, a alma vai para o juízo, né, o céu ou o inferno, e o espírito, independente de quem seja cristão ou não, volta para Deus. Este é o meu entendimento. Se porventura você tem um entendimento diferente do meu, por favor, deixa aqui nos comentários e me mostra a sua base bíblica para basear o teu pensamento. Mas esse é o meu pensamento, porque aqui fala que tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. E eu discordo, como eu acabei de dizer, eu discordo. Para mim, o espírito volta para Deus, como diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Mais uma vez, se você discorda, por favor, deixa aqui nos comentários. Então, o espírito, como o Senhor soprou em suas narinas e o homem fez alma vivente, não é isso? Então, vejamos que a alma é a nossa consciência, né? A alma é aquilo que nós realmente somos, é a nossa personalidade. Portanto, são distintos. A santidade do espírito e da alma. Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Por isso, os crentes de Corinto tiveram dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo. Parece que a coisa começou a complicar, não? As pessoas da época, os gregos, não compreendiam, não acreditavam que o corpo era capaz de ressuscitar. Mas Jesus, por exemplo, ele ressuscitou com o mesmo corpo, né? Apesar de ser glorificado, tanto que ele foi crucificado na cruz, né? E quando ele foi ressuscitado, apareceu lá os furos nas mãos, ou seja, era o mesmo corpo. Portanto, por causa dessa situação de que eles não criam no resgate do corpo, eles tinham essa dificuldade, né, de compreender sobre o que o Paulo pregava, né, sobre o que o apóstolo Paulo ministrava sobre a ressurreição do corpo. Mas hoje nós temos um entendimento à luz da Bíblia e sabemos que nós teremos um corpo glorificado que possivelmente, né, pelo que tudo indica, será o mesmo corpo. A santificação do Espírito. A santificação do Espírito ocorre no momento da justificação e regeneração e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Então vejamos, nós temos essa questão da santificação do Espírito. E mais uma vez, falando de santificação, a santificação ela é um processo. Portanto, a santificação do Espírito ela continua a cada experiência que o cristão tem com o Senhor. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia de experiência com Deus. Eu tenho um pouco de relutância para falar sobre isso, porque por causa do texto de Mateus capítulo 7, versículo 22, que diz que faremos muitas coisas no seu nome, mas ele diz o quê? Não vos conheço. Olha que experiência extraordinária é expulsar demônios.
né? Mas naquele grande dia essa experiência não vai valer. Então por isso eu tenho essa dificuldade de falar sobre experiência com Deus, eu não gosto muito dessa ideia. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ó 23. Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, eu não gosto dessa ideia de ter experiência com Deus. Eu não tenho que ter experiência com Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus. Uma vez que eu tenho comunhão com Deus, as coisas acontecerão. Lembra que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16? E os sinais seguirão aos que crerem. Então eu preciso crer, ter comunhão com o Senhor, então as coisas acontecerão. Mas para nosso entendimento, aqui, a cada experiência que a pessoa tem com o Senhor, vou seguir aqui o que está aqui no texto, a pessoa vai santificando o espírito, né? A pessoa vai tendo aquela convicção de que realmente ela está no caminho correto. A santificação da alma. Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto. Emoções e vontade, que são vivenciados por meio da alma. À medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, Ele vai limpando o nosso interior e curando nossas emoções. Na juventude, as emoções são muito afloradas, né? O jovem geralmente ele é 8 ou 80, né? Eles são sempre ao extremo. E essas emoções acabam trazendo algumas complicações, algumas situações difíceis. O jovem, né, a jovem precisa ter a consciência de que são jovens, é verdade, está tudo à flor da pele, mas ele precisa frear. Ela precisa ter cuidado naquilo que ela vai fazer com aquela emoção. Por quê? Porque a emoção, quando a pessoa é levada pela emoção, se esquece da comunhão com o Senhor, acaba cometendo pecado, e pecados esses que muitas vezes vai amargar pelo resto da vida. Então, essa é a santificação da alma, né? Se abaster, né? Ou melhor, se afastar, falar uma coisa mais clara, né? Se afastar do pecado, né? Ir para longe dele, porque na justificação e na santificação iniciais o pecado é perdoado e removido, mas nós devemos ter, mais uma vez, uma santidade progressiva, né? A cada dia nós vamos nos santificando. A santidade do corpo, dominando a concupiscência da carne. Algumas pessoas atribuem suas imoralidades à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência, ou seja, é o que tem um forte desejo pelas questões do pecado, principalmente o pecado da carne. Aqui fala aqui numa forma mais aberta, principalmente na questão sexual. Então, a pessoa que está na sua juventude, tudo é a flor da pele. Então, também a questão sexual. Não é pecado sentir desejo necessariamente, mas é pecado ceder a este desejo. É natural que o jovem, a jovem, tenha desejo sexual pelo outro ou pela outra. Entretanto, precisa dominar sobre essa concupiscência, não se deixar levar por esse desejo. Ser levado pelo desejo é algo extremamente perigoso, isso pode conduzir à morte. Vou te dar um exemplo. No Canadá, alguns caçadores têm uma forma muito peculiar de caçar lobos. Não é que eu queira te qualificar como um lobo ou uma loba, não é essa a ideia. Mas eles têm um entendimento, eles têm uma forma de caçar muito peculiar. O que eles fazem? Eles pegam uma faca muito afiada, lambuzam ela de sangue e põem ela fincada no chão. O lobo, quando sente o cheiro do sangue, ele começa a lamber a faca. E na primeira lambida que ele dá na faca, o que acontece é exatamente isso. A sua língua é cortada e começa a sangrar. Aí o lobo, claro, é um instinto selvagem, ele não percebe que o sangue que ele está bebendo é o seu sangue. E ele continua ali a beber aquele sangue, porque ele tem um desejo por sangue e ele morre ali. Assim também é o jovem. O jovem tem muito desejo pode ser o jovem, não é que vai ser, né? É que pode ser. O jovem, quando está muito desejoso de algo, ele pode sentir o cheiro daquilo e ser pego como lobo.
começa a achar que está fazendo algo sério, algo certo, mas na verdade está bebendo o próprio sangue, né? E acaba morrendo por causa desse desejo. Então esse negócio de ter desejo, né? Ceder ao desejo é perigoso, porque o desejo nós teremos, o jovem terá, a jovem terá, isso é inevitável, mas o ceder ao desejo é que são elas. Então o jovem ou a jovem não deve ser dominado pela concupiscência da carne, mas deve dominar isso. Não, é algo que eu quero, eu desejo, a minha carne quer, o meu corpo quer, mas eu vou resistir, eu não irei ceder à tentação da carne, no caso aqui, o desejo sexual. Dominando a concupiscência dos olhos. Eita, esse negócio de olho. Os olhos são considerados as janelas da alma. Se controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda a sorte de torpeza. Lembra da situação de Davi? Os olhos. Jesus falou também alguma coisa sobre Mateus capítulo 19, me parece versículo 8, a falar alguma a respeito desse negócio. Eu estou com a Bíblia aqui. Mateus 19. Não é esse o texto não. É outro texto, que fala que aquele que olha para uma pessoa com um desejo impuro já cometeu adultério com ela. Pois bem, Davi, ele viu uma mulher tomando banho e ele desejou esta mulher e pecou com esta mulher. Por quê? Por causa dos olhos. E por que ele viu? Porque ele estava em casa ocioso, sem o que fazer. Então, o jovem precisa ter muito cuidado desse negócio de ficar, o famoso ficar à toa, né, sem ter o que fazer. Por que isso? Porque quando nós não temos o que fazer, nós procuramos. Minha mãe diz que quem procura acha. E acaba achando mesmo. A gente sempre acha aquilo que é errado. A gente nunca acha o que é bom, né? Minha mãe também fala que o que é bom ninguém procura aprender. Então veja que o que aconteceu com Davi? Davi, ele viu uma mulher se banhando. O homem, de modo geral, é pego pelo aquilo que ele vê. Sempre, lembra da questão aqui do desejo sexual? Então a mulher, ela geralmente sente desejo por aquilo que ela ouve, né? O homem fala algo em seu ouvido e ela começa a sentir desejo por aquilo. O homem é diferente. O homem, ele é por aquilo que ele vê. Então aqui você vê que Davi entrou nessa questão de ver. Ele viu uma mulher, desejou e cometeu um adultério com ela, e por conta desse adultério ele acabou colocando para morrer o seu servo Urias, né? Então veja que o problema, por quê? Porque não dominou a concupiscência dos olhos. Então, jovem, cuidado naquilo que você anda vendo, assistindo na internet. Olha lá, hein? Dominando a soberba da vida. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos. É muito provável que você queira, talvez, fama, dinheiro, prestígio. Bom, há algum ponto aqui a se tratar. Não é nenhum pecado você querer ser popular, por exemplo, ter dinheiro, fama. Eu, particularmente, eu não vejo problema nisso. Agora, como é que você vai lidar com esse negócio? Porque a fama, o dinheiro, o prestígio, geralmente traz a soberba. Então, como é que você vai lidar com esse negócio? E qual é o problema disso? O problema é que quando a pessoa tem fama, dinheiro e prestígio, não estou falando todo mundo, mas de modo geral funciona assim, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa acaba renunciando à prática da honestidade, né, dos valores divinos, né, dos valores realmente cristãos. Ele acaba olhando, vendo outras situações, dando valores a outras coisas. Por exemplo, pessoas que fazem qualquer coisa na internet para obter sucesso, likes, compartilhamentos de fotos, vídeos e coisas do tipo, mas na verdade só quer fama, dinheiro e prestígio. Na verdade aquele like, aquilo não vai mudar em nada, mas na verdade é uma pessoa que está, algumas vezes, né, infelizmente, são pessoas que estão exibindo o seu corpo para ter like, ou uma outra coisa que não edifica. Eu falo aqui no sentido cristão, né? Jovem cristão muitas vezes fazem isso, e erradamente, estão dando, na verdade,
fazendo algo errado, completamente equivocado. Mais uma vez vou lembrar que o teu corpo é templo do Espírito Santo e você não deve estar aí exibindo este corpo para ter likes ou coisa do tipo, e nem por outra razão. Você é uma pessoa que é servo do Senhor, então continue no propósito. Conclusão. Na lição deste domingo aprendemos que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus, por meio do Espírito Santo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções e vontade, passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver. Então veja que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Você está vivendo a sua juventude, não se deixe levar por suas emoções, por aquilo que você está vendo agora. Tudo aquilo que você faz agora vai ter uma consequência depois. Então se você fizer algo bom, a consequência será boa. Mas se você tiver uma consequência ruim, certamente vai ser ruim. E muitas vezes os jovens fazem isso por rebeldia aos pais, aos pastores, aos líderes, acham que isso vai trazer algum benefício para si. Não irá. Na verdade, só trará ruína, prejuízos, humilhações e vergonha. Então, não entra nessa cilada do adversário. Se o adversário lançar para você uma cilada desse tipo, saiba, lembre-se que o adversário anda em derredor buscando a quem possa tragar. E os jovens é um alvo muito forte do adversário. O adversário quer tirar o jovem a todo custo da presença do Senhor. Por quê? Porque o jovem é forte, porque o jovem tem disposição para fazer, porque o jovem faz a diferença. Então, o jovem que faz a diferença, que pode tanto fazer a diferença na igreja ou fora da igreja. E é isso que o adversário quer, fazer com que o jovem faça a diferença fora da igreja e assim perca a sua salvação. Portanto, não caia nessa cilada do adversário. Qual a diferença de corpo, alma e espírito? Em rápidas palavras, a alma é a nossa personalidade, é a nossa consciência. Por exemplo, você ama os seus pais, então isso é a sua alma, é a sua personalidade. Você gosta de algo, né, ou alguma coisa, ou alguém, isso é a sua alma. Né? A alma é a nossa consciência, aquilo que nós somos realmente, é a nossa essência. O espírito é aquilo que nos mostra que é certo, o que é errado. Você vai fazer algo e aquilo te fala, ó, isso aqui está errado, você não pode fazer. Isso é o espírito. O espírito ele te mostra o que é certo e o que é errado, e o espírito também te mostra, te leva à adoração, como diz João capítulo 4, versículo 23, né? João, vamos ver se é João capítulo 4, versículo 23. Na verdade é o 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é o espírito que nos impulsiona a adoração. Essa é a principal diferença entre alma e espírito. Mais uma vez eu vou falar aqui que a alma e o espírito para mim são distintos. Eles não estão unidos depois da morte, porque eu compreendo que Eclesiastes 12:7 nos diz que o espírito volta para Deus, que o deu. Então a alma segue para o juízo e o espírito volta para Deus. Entretanto, mais uma vez, se você tiver um outro texto bíblico que vai contra aquilo que eu estou te falando agora, você, por favor, deixa aqui nos comentários que eu quero aprender com você. E o corpo não tem muito o que falar, né? O corpo é a nossa matéria, né? É a embalagem da alma, né? O corpo é a embalagem da alma. Então essa é a diferença entre espírito, alma e corpo. A alma segue o juízo para a perdição eterna ou para o céu, o espírito volta para Deus e o corpo vai para o sepultamento, vai para a terra, né? Volta para o pó. Hora da revisão. Número 1, corpo, alma e espírito. Número 2, os gregos acreditavam em uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista, o ser humano em duas partes, corpo e alma. Número 3, a alma e o espírito. Número 4, sim, Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. Número 5, concupiscência, no sentido etimológico, tem a sua origem do latim concupiscens, e significa o que tem um forte desejo, mas que você não seja aí levado pelo forte desejo da carne, mas que você tenha uma santidade integral, viva no espírito, alma e corpo sendo consagrado ao Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!